Eu acabei escutando meu nome num trecho daquela conversa. Estavam falando de mim. Só não consegui entender direito o que era. Entrei pelo corredor e fui caminhando assim, pé por pé, até o quarto, sem fazer nenhum barulho. E dali mesmo escutei a minha cunhada falando uma coisa que francamente me deixou sem saber o que pensar. Você é doida, Vitória? Meu Deus! Sabe que eu não estou acreditando que você teve coragem de inventar aquela história para o Aguinaldo? Nisso, a Vitória respondeu. Ué, o que você queria que eu fizesse? Ele terminou comigo? Não tive outra saída, né? A outra então retrucou. Tá, mas daí a inventar que vocês... Olha, meu Deus do céu, coitado do cara. Você é muito corajosa, sabia? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nosso namoro já tinha perdido completamente a graça. Eu tinha sido muito apaixonado pela Vitória. Mas sei lá o que houve. Naqueles últimos tempos, estava tudo tão gelado, tão morno, pelo menos isso. Eu não estava me sentindo feliz do lado dela. Não estava. Sabe quando você leva um relacionamento, um namoro assim, por pura obrigação? A paixão tinha acabado, pelo menos para mim. É claro que eu ainda continuava gostando dela. Por isso é que vinha protelando aquela conversa. Olha, tinha dias que eu ia vê-la com o discurso preparado, sabe? Mas pronto, na ponta da língua. Só que chegava na hora e eu ficava com pena e a coragem ia embora. Eu não queria magoá-la, não queria fazê-la sofrer. Só que não tinha mais jeito, porque quem estava se consumindo com aquela situação era eu. Fazia quase 2 anos que a gente namorava. E eu jurei a mim mesmo que daquele final de semana não passaria. Eu teria aquela conversa com ela de qualquer maneira. Mesmo que ela sofresse, mesmo que ficasse magoada, não tinha outra saída. Olha, não sei inclusive se ela já não andava meio desconfiada que eu queria terminar. Só sei que sempre que eu tentava entrar no assunto, parece que ele inventava assim, sabe, alguma coisa para mudar o rumo da conversa. Só que naquele sábado não teve como. Eu precisei ser firme. Vitória, eu acho que você já percebeu que eu não tô legal ultimamente, né? Não tô feliz, enfim, eu não quero te magoar, juro por Deus. Não quero que você sofra. Mas pra gente não tem mais jeito. Eu quero terminar. Ela baixou os olhos e já começou a chorar. Depois começou a balançar a cabeça, falando aquelas palavras. Você não pode fazer isso comigo, Aguinaldo. Você sabe que eu te amo. Vai ser melhor assim, Vitória. Para você principalmente, não parece agora, mas no futuro, você vai ver, eu nunca vou conseguir te fazer feliz. Mas você me faz tão feliz, Aguinaldo. Adianta você estar feliz e eu não estar, Vitória? Adianta? Desculpa, mas, sabe, a paixão acabou. Essa mulher se agarrou em mim com tanta força que não queria mais me largar. Ficou ali choramingando, implorando que eu voltasse atrás. Olha que situação. É claro que não queria que as coisas tivessem chegado àquele ponto. A última coisa que eu queria na vida era vê-la chorando, mas se eu não terminasse aquele namoro, quem sabe fosse ainda pior. Talvez eu a magoasse ainda mais. E foi justamente isso o que eu tentei fazer entender. Quando consegui me desvencilhar dos seus braços, me despedi, pedi que ela se cuidasse, que não ficasse com raiva de mim, pedi que ela tentasse pelo menos entender o meu lado. Só que quando comecei a caminhar na direção do carro, para minha surpresa, ela falou aquela frase:
Você não pode desmanchar comigo, Aguinaldo. Você tá me ouvindo? Eu tô grávida, tô esperando um filho teu. Olha, eu senti um gelo na espinha naquela hora que parei de caminhar. Devo ter ficado ali, parado, durante algum tempo. Me voltei para ela, sem acreditar ainda no que tinha ouvido. O que você falou, Vitória? Falei que eu tô grávida. Eu fiz o teste ontem. Ia te contar hoje, mas você nem me deu chance, né? Foi logo vindo com essa conversa boba aí de querer terminar tudo comigo. Querer terminar, Vitória? Não é querer terminar, eu terminei com você. Mas você não pode. Eu tô esperando um filho teu. Ela tinha feito um teste de farmácia no dia anterior. Ia me contar naquele dia. Foi o que ela falou. Só que antes que tivesse chance, eu acabei terminando com o namoro. Olha, aquilo só podia ser um pesadelo. Eu, naturalmente, não acreditei na hora, sabe? Depois do susto, assim, eu comecei a pensar melhor e... Será que isso é verdade? Vai ver que não, ela tá querendo me impedir de terminar o namoro. E aí, quando viu que eu estava decidido, inventou isso de gravidez. Pensei aquilo e falei. É mentira tua. Você está inventando isso só para me fazer voltar atrás. Como assim mentira, Aguinaldo? Você acha que eu seria capaz de inventar uma coisa dessa? De mais a mais, eu guardei o teste da farmácia. Se você quiser, eu posso te mostrar. Teste de farmácia, coisa nenhuma. Eu quero ver, é o exame de sangue. Tá certo. Eu vou fazer o exame então. Só que eu quero saber da gente. Como que a gente fica? Só baixei a cabeça e fiquei ali me torturando. Depois a encarei e falei, já meio resignado. Se você estiver mesmo grávida, Vitória, fazer o quê, né? A gente volta. Ela se abriu num sorriso. Chorava e sorria ao mesmo tempo. Naturalmente, pensando que a causa não estava perdida. Já que eu falei, se ela estivesse grávida, realmente, a gente voltaria a namorar. O que eu podia fazer? Olha, não é que eu estivesse renegando aquela criança, mas foi o pior momento para ela engravidar. Sabe, justamente quando eu tinha tomado coragem para terminar o nosso relacionamento, e não estava terminando o namoro por maldade. Estava terminando porque tinha perdido a graça. Eu não estava mais apaixonado por ela. Tudo bem, ela dizia que continuava gostando de mim, mas não é assim que as coisas acontecem. No amor tem que haver interesse dos dois lados. Puxa vida, que falta de sorte a minha, viu? Justamente quando criei coragem para falar, eis que ela jogou aquela bomba na minha cabeça. Olha, eu me senti tão mal. Embora jamais fugiria da minha responsabilidade. Tudo bem que não era obrigado a continuar com ela, mesmo ela esperando um filho meu, mas com que cara que eu ia terminar tudo depois de saber que ela estava grávida? A família dela, por exemplo, ia me detonar. Aliás, não só a dela, mas a minha também. Olha, depois que consegui digerir aquele momento, me deu assim, por outro lado, até um pouco de alegria. Sei lá, eu fiquei mais animado. A verdade é que eu sempre tive esse desejo de ser pai. E apesar de tudo ter acontecido daquela maneira assim imprópria, depois acabei ficando até feliz. Fui me acostumando com a ideia. Naquele mesmo dia, depois,
ela me mandou a foto do teste de farmácia, mas prometeu fazer o exame de sangue para poder começar o pré-natal. Acabamos, inclusive, contando juntos, em casa, da gravidez. E todo mundo ficou radiante, todo mundo feliz. Minha mãe, então, nem se fala, né? Depois fomos contar lá pro pessoal da Vitória. Depois de contar para minha família, né? Fomos contar para a família dela. E lá também foi exatamente a mesma coisa. Receberam a notícia, assim, felizes. Embora eu tenha sentido um pouco de preocupação. A irmã dela, inclusive, estranhou. Olhou para mim, assim, com uma cara estranha. Parecia desconfiada, sei lá. E chegou a perguntar para a irmã: que história de gravidez é essa, Vitória? Você tem certeza? Claro que eu tenho, né, Letícia? Eu fiz o teste, deu positivo. Naquela hora, eu me meti na conversa dela. Bom, você fez o teste de farmácia, né, Vitória? Agora tente fazer aquele de sangue, do jeito que a gente combinou. Ela prometeu que daria um jeito, dia oposto, naquela semana mesmo. Só que os dias foram passando e nada de ela cumprir a promessa. Sempre que eu perguntava, ela vinha com uma desculpa. Hoje não deu para ir, Aguinaldo, não tive tempo, mas amanhã, com certeza, eu vou dar um jeito, tá bom? A desculpa do dia seguinte era praticamente a mesma do dia anterior. O fato é que ela foi me enrolando, inventando uma desculpa atrás da outra, até que, para minha surpresa, 2 semanas depois, ela veio conversar comigo. De saída, só de olhar para ela, dava para ver que alguma coisa séria tinha acontecido, porque ela estava com aquela cara assim, não sei se triste, preocupada. Era como se ela, sei lá, como se ela tivesse chorado, inclusive. Eu, naturalmente, fiquei preocupado. Ué, que cara é essa, Vitória? Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para mim assim, já começou a chorar e pediu que eu a abraçasse. Sabe assim, repentinamente. Aguinaldo, só me abraça, por favor. Alguma coisa muito, mas muito séria tinha acontecido. Eu senti que aquele choro dela foi ficando cada vez mais compulsivo. Eu ali, querendo saber o que tinha acontecido, se bem que antes mesmo que ela falasse alguma coisa, eu já meio que desconfiei. Muito provavelmente devia ter rolado alguma coisa com o bebê que ela estava esperando. Eu não estava enganado. De repente ela me encarou e soltou a bomba. Aguinaldo, eu perdi o nosso filho. Mas como assim? Perdeu? O que houve? Perdi. Estava tomando banho, aí tive um sangramento. Mas você tem certeza? Você foi no médico? Não precisou. Eu sei que eu perdi. Foi muito sangue. Sabe, foi um exagero. Olha, foi um momento tão delicado, tão difícil e tão triste, acima de tudo. Porque nessas alturas, sabe, embora lá no começo eu tivesse ficado assim contrariado, eu já estava me acostumando com a ideia de ser pai e de continuar junto com ela. Até chorar eu chorei. Fui contagiado pelo choro dela e olha que momento triste. Depois, ainda chorando, ela falou: você não vai me deixar, né, Aguinaldo? Pelo amor de Deus, não me deixa nesse momento que eu estou precisando tanto de você. Tá, fica calma, Vitória, fica calma, eu não vou te deixar. Não vai mesmo? Você promete? Enquanto eu não prometi, ela não parou de chorar. É claro que eu não iria me afastar num momento tão doloroso como aquele, né? Eu também estava precisando dela, tanto quanto ela estava precisando de mim. Naquele momento,
A gente tinha que dar apoio um pro outro. Ela veio me contar que tinha perdido o bebê no sábado. E já no domingo, no dia seguinte, aconteceu uma outra coisa que, depois do almoço, resolvi dar uma passadinha na casa da Vitória para ver como ela estava. Devia ainda estar triste. Eu também, sabe, tava tão chateado, porque, repito, no começo eu me assustei, até porque tinha terminado o namoro com ela, mas depois a ideia de ser pai foi tomando conta de mim, de modo que eu já estava fazendo planos. E depois do almoço, naquele domingo, passei lá na casa dela. O carro do meu sogro não estava ali na garagem. Pelo jeito, ele e a minha sogra tinham saído. Bati na porta, mas como ninguém veio atender, girei o trinco e fui entrando, já que a porta não estava chaveada. Eu era de casa, fazia isso direto, abri a porta e fui entrando. Dali da sala, dava para ouvir as vozes da Vitória e da irmã, que eu tive a impressão que vinham do quarto dela. Elas estavam ali conversando. Eu até estranhei, porque, pelo que eu vi, ela estava animada, sabe, para quem tinha acabado de perder o bebê. De repente, acabei escutando o meu nome assim, no meio da conversa. Meu nome, de repente, não sei se foi ela ou se foi a irmã, alguém tocou no meu nome. E dali mesmo no corredor, escutei a minha cunhada, dessa vez eu reconheci a voz da minha cunhada, falando uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Você é doida, Vitória. Sabe que eu ainda não estou acreditando que você teve coragem de inventar tudo isso pro Aguinaldo? Ela respondeu no ato. Ué, o que você queria que eu fizesse? Ele tinha terminado comigo? A outra ainda retrucou. Não, tudo bem, mas daí a inventar, que, pelo amor de Deus, coitado do cara também, né? Eu fiquei petrificado quando escutei aquilo. Eu fiquei paralisado quando vi aquilo. Sabe quando você parece que está numa outra dimensão? Tudo começou a rodar na minha frente. Eu queria me mexer, queria abrir aquela porta e não conseguia. Meu Deus, será que era tudo mentira? Que não tinha filho nenhum? Muito menos teve aborto? Será que era tudo uma farsa? Quando consegui me mover, me postei diante da porta. As duas estavam sentadas assim na cama, uma de frente para a outra, e quando me viram, naturalmente, empalideceram. A Vitória, inclusive, arregalou o olho quando me viu. Ainda tentando assimilar o que tinha ouvido, como se precisasse, eu perguntei: isso que você acabou de falar, você teve coragem mesmo? Hein, Vitória? Você inventou toda aquela história de filho, gravidez. Ela tentou se esquivar. Capaz, Aguinaldo, claro que não. Como não? Eu ouvi. Você entendeu errado, amor. Amor, uma ova. Não me chame de amor. Criatura falsa. Meu Deus. Eu nunca imaginei que você fosse...
Foi o fim para nós dois. E nem poderia ser de outro jeito, né? Tudo bem que ela me amava, que ela gostava de mim, que eu desde o começo, quando botei na cabeça que a gente ia terminar, tinha medo de terminar justamente para não magoá-la, porque ainda, sabe, era uma pessoa de quem eu... Tava tudo certo. Mas chegar àquele ponto... Sabe, o que mais me doeu nem foi ela ter inventado que estava grávida. O que mais me machucou foi ela ter mentido que tinha perdido a criança. Porque para mim, o sofrimento foi real. Não foi fictício. Porque na minha cabeça, a criança existia. Então eu sofri como se tivesse perdido um filho. Olha, aquilo me feriu de morte. Ela brincou comigo. Só eu sei o que senti quando ela veio me contar que tinha perdido o bebê. Foi uma sensação tão horrível, porque eu já amava aquele bebê antes mesmo de ver o rostinho dele. Meu Deus, até chorar eu chorei. Coisa que eu não fazia desde que era criança. Era o meu filho. E eu senti aquela perda como se fosse real, porque para mim era. E aí descubro que tudo tinha sido uma farsa. Não tinha bebê nenhum. Nunca teve. Era tudo uma invenção. Uma mentira que ela criou para me manter do seu lado. Sabe o que eu fico me perguntando? Como que ela conseguiu chorar aquele dia quando me contou que tinha perdido o neném? Até suas lágrimas eram mentira, meu Deus. Eram falsas. Sabe, me doeu saber que a mulher que um dia eu amei, que eu pensei ser uma pessoa de bem, não passava de uma atriz. Uma mentirosa. Como pode, meu Deus? Até suas lágrimas eram de mentira. Tudo era mentira. Quem sabe até o amor que ela dizia que sentia por mim. Quem sabe até isso fosse falsidade. Fantasia. Ilusão. Mais uma mentira e nada mais. E na próxima quinta-feira, 15 horas, não perca. Eu então acendi a luz. O interruptor ficava ali, na cabeceira da cama. E assim que aquele quarto ficou iluminado, eu pude ver que seus olhos estavam vermelhos, molhados. Foi então que num fio de voz ele perguntou: alguma vez você já me traiu na tua vida? Hein, Nancy? Eu? Mas que pergunta é essa, Gil? Me diga, já traiu? Falei que não. E engoli em seco. Meu corpo todo trepidando, tremendo. Foi só depois de um tempo que reparei que ele estava segurando o meu telefone celular. E foi então que, quase esfregando aquele telefone na minha cara, furioso, ele perguntou: não mesmo? O que significa isso aqui então, hein? Eu andava tão preocupada com a minha mãe porque fazia tempo que ela já não andava bem de saúde. Minha família era toda de Arapoti e como já fazia quase um ano que eu não ia para lá, resolvi passar uns dias lá com a minha mãe. Conversei com o meu marido, ele concordou numa boa, até me arranjou uma grana para as passagens de ida e de volta. Fomos eu e minha filha. A Carolina estava com 7 anos. Na sexta-feira à noite, o Gil foi nos levar até a rodoviária. Assim que embarcamos, coloquei a Carolina no banco da janela e fiquei com o banco ali do corredor. E bem do meu lado, do outro lado do corredor, estava sentado um rapaz que antes do ônibus arrancar, já começou a puxar conversa comigo. Quis saber se a Carolina era minha irmã. E quando eu falei que era minha filha, ele não acreditou. Nossa, mas você parece tão nova para ter uma filha dessa idade. A propósito, eu sou o Ricardo, prazer. Eu me apresentei e ele quis saber se eu era de Arapoti
Falei que sim, mas que já fazia tempo que não ia para lá. Estava morando em Curitiba. E a gente começou ali a conversar. Tanto que ele, quando eu falei que era casada, eu falei o meu nome, e ele perguntou o sobrenome. Perguntei se ele queria saber de solteira ou de casada. Ele falou que os dois. E aí a gente começou a conversar. Sabe, apesar de não ser do meu feitio, conversar assim com desconhecidos, eu conversei com esse moço assim numa boa. Até porque gostei do jeito dele, muito educado, né? Rapaz simpático, parecia ser uma excelente pessoa. Ele ficou um tempão ali conversando comigo, querendo saber coisas da minha família, até para saber se ele conhecia alguém, né? E falando também da vida dele. Tinha nascido em Arapoti, mas também já estava em Curitiba há algum tempo, 6 anos, pelo que ele me falou. Volta e meia ia visitar os parentes. E era o que ele estava fazendo. O ônibus costumava fazer uma parada no meio do caminho para a gente poder comer alguma coisa, ir ao banheiro, né? Lembro que levei minha filha para fazer xixi, aproveitei ele para passar uma água no rosto. E aí fomos até a lanchonete fazer um lanche, eu e ela. Foi bem nesse momento que o Ricardo apareceu ali do nosso lado. Ficou com a gente até dar o horário de embarcar de novo. E o detalhe, fez questão de pagar pelo lanche que a gente fez. Olha, eu não preciso nem dizer que era uma pessoa assim, com muita capacidade de comunicação. E repito, parecia uma excelente pessoa. Tanto que a gente conversou tanto, mas tanto. Quando chegamos a Arapoti, ele veio se despedir, falou que tinha gostado de conhecer a gente, que era uma pessoa muito simpática, minha filha também muito bonita, e trocamos um aperto de mão. Para minha surpresa, ele também me deu um beijo no rosto e ficou nisso. Meu irmão tinha ficado de me buscar de carro ali na rodoviária, tanto que dali a pouco realmente chegou. Eu ainda estava olhando o Ricardo se afastar, quando chegou o meu irmão. Estava ali, sabe, distraída. Aliás, coisa mais esquisita do mundo, depois daquele tempo todo que durou a viagem, que a gente ficou conversando o tempo todo, eu não sei, quando vi assim se afastando, e com aquela certeza de que a gente nunca mais se veria, sei lá, me deu assim um aperto. Vai entender, né? Apesar de termos acabado de nos conhecer, a sensação que me deu foi de que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Pelo entendimento que tivemos naquela conversa. Antes que eu entrasse no carro, lá adiante, quando foi atravessar a rua, ele ainda se voltou para trás. Ficou um tempão lá parado olhando, até que seguiu o seu caminho. Ficou nisso. Não perca, é na próxima quinta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Nancy e Ricardo em mais uma edição de A Força do Amor.